Olá, igreja, bom dia! Que alegria ter você aqui conectado com a gente em mais um domingo. Que alegria poder saber que a sua casa hoje vai ser impactada pela presença do Senhor, porque Ele tem uma mensagem poderosa essa manhã pra gente. Então, quero te convidar neste momento a fechar os seus olhos e falar com Deus. Se você se sentir mais confortável em dobrar os seus joelhos, dobre os seus joelhos. Se você se sentir mais confortável em ficar de pé, levantar as mãos, fique de pé, levante as mãos, mas vamos falar com Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, que alegria poder falar contigo nesta manhã. Depois de uma semana tão agitada, tão movimentada, tão corrida, estamos aqui para nos abastecer. Somos uma pilha descarregada e viemos aqui nos recarregar de Ti para mais uma semana que o Senhor tem reservado para nós. Senhor, que cada família aqui representada hoje venha ser impactada pela Tua presença. Que o Teu Santo Espírito venha inundar cada lar aqui hoje. Que cada vida aqui conectada hoje possa sentir a doce brisa do Teu Santo Espírito, Pai. Senhor, eu quero Te agradecer pela semana movimentada que tivemos. Semana com desafios, com vitórias, mas foi uma semana guiada por Ti. E queremos Te pedir, Senhor, confiando em Ti, depositando a nossa esperança em Ti, Te pedir que venha nos guiar por mais uma outra semana, por mais uma próxima semana, aonde o Senhor quer que estejamos. Nós entregamos as nossas vidas a Ti, Senhor, crendo no absoluto do Teu poder. É o que Te pedimos e Te agradecemos, no nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. O tema da mensagem de hoje é tratamento de choque. E vamos ler o capítulo 8 de João. Mas sabe quando você vai ao médico achando que é um probleminha simples? Pois bem, o médico vai olhar para você e falar: vamos fazer um exame? E o resultado acaba vindo completamente diferente de tudo que você estava esperando. Você entrou achando que estava bem, estava tudo certo, tudo resolvido, só foi fazer um check-upzinho ali de rotina, e aí tudo sai com um diagnóstico que acaba mudando a sua vida, sua rotina, sua história, tudo. Agora imagine o tratamento disso. Não é algo suave, não é confortável, mas é o único capaz de salvar a sua vida. Isso é um tratamento de choque. E C.S. Lewis disse uma vez: Deus, ele sussurra em nossos prazeres. Ele fala em nossa consciência, mas ele grita no meio da nossa dor. É exatamente isso que Jesus faz no texto de João 8. Ele não vai massagear o nosso ego. Ele não vai proteger a reputação. Ele vai revelar o coração. E nessa manhã eu quero te perguntar uma coisa. Você quer um Deus que te confronte e te transforme, ou um Deus que apenas te deixa confortável no seu pecado? Enquanto você pensa, abra sua Bíblia no capítulo 8 de João, verso 1 e 2. Mas Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele voltou ao templo, onde todos o povo se reunia ao seu redor, e ele se assentou-se para ensiná-los. Aqui nessa parte de mas Jesus foi para o monte, a gente tem que levar em consideração que a Bíblia não é dividida em versículos e capítulos. O texto anterior desse, no capítulo 7, fala que todos foram para suas casas. Mas Jesus foi para o monte orar, ter um momento com Deus, falar com Ele. E quando ele voltou, ele se reuniu com os seus discípulos, com as pessoas ali no templo, para ensiná-los. Note que antes de ensinar pessoas, Jesus estava com o Pai. Isso revela um princípio lindo,
Quem não tem intimidade no secreto não sustenta autoridade no público. Eu quero te perguntar nessa manhã, você tem tido tempo com Deus? Você tem tido momentos de louvor e adoração com Deus aí na sua casa? Porque se você observar, aqui na nossa igreja a gente não começa com louvor, adoração, pipipipi, porque a gente gosta, entende e incentiva que você tenha esse momento em particular com Deus. Você tem erguido louvores a Ele? Se você gosta de cantar, cantando para Ele. Se você gosta de dançar, dançando para Ele. Se você gosta de atuar, atuando para Ele. Você tem tido esses momentos com Ele? Diretamente com Ele? Pois bem, Jesus tinha. Talvez Jesus deveria fazer parte do ministério de dança. Ministério de louvor. Não sabemos se Jesus cantava, se ele dançava, se ele só se prostrava ali no chão, mas sabemos que ele sempre estava indo ao monte falar com Deus, com o Pai. Quantas vezes você fala com o seu Pai? Quantas vezes você dobra os seus joelhos e fala: Senhor, eu vim aqui hoje falar contigo, então reserva um tempinho aí, porque eu tenho muita coisa aqui para falar. Vem comigo aqui no verso 3 até o verso 5. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi surpreendida em adultério, em ato de adultério. Na lei de Moisés, nos ordena a apedrejá-la, tais mulheres. E o Senhor, o que diz? Pois bem, agora eu quero que você imagine toda essa cena. Você está no meio dessas pessoas, Jesus está diante de você e tem uma mulher em pé na sua frente que foi pega em adultério, no ato. Em outras traduções, vai falar que ela foi pega ali no ato, ou seja, ela foi retirada de dentro da casa. Uma mulher exposta, humilhada publicamente, porque pensa, no meio de um monte de homem, uma mulher que se foi pega no ato não está com roupas, vestes decentes. Então ela deve estar enrolada só numa toalha, numa coberta, num pedaço de trapo, um pano, alguma coisa. E todos os homens ali olhando pra ela com pedras na mão falando: então, ó, a gente tem que matar, porque a lei aqui tá falando que a gente tem que matar ela. E eles citam a lei de Moisés, descrita em Deuteronômio 22 e Levítico 20:10, onde os dois textos dizem que se as pessoas ali em questão que estavam cometendo adultério forem pegas e tudo mais, devem ser apedrejadas até a morte. Note que os textos vão falar as pessoas. Cadê o homem? Cadê o homem dessa história? Porque se ela foi pega no ato do adultério, ela não estava fazendo com o dedo. Naquela época, até onde eu sei, não existia sexy shop, então não tinha como ela comprar alguns materiais de trabalho. Cadê o homem? Cadê o homem dessa história? Pois bem, eles trouxeram apenas a mulher. E isso revela algo interessante sobre esses homens. Eles não amavam a lei, eles usavam a lei para manter o controle. E isso foi a forma que eles foram ensinados. Pessoas foram ensinadas que para se manter o controle é através do sexo. Você já viu frase de... Eu ouvi muito isso na escola, de eu peguei tantas hoje. Eu peguei... Essas pessoas aprenderam que sexo é controle. Tem também o sexo. Tem também através do controle do dinheiro. Quanto mais dinheiro, mais controle. Também tem o de status. Quem é que já ouviu aquela frase de sabe aquele fulano lá?
Pois bem, ele vai para a segunda faculdade dele, para a quinta faculdade, o pós-doutorado, mestrado, PhD. Status. Para essa pessoa, para esse contexto, essa pessoa aprendeu que conhecimento é controle. Entenda, eles aprenderam que a lei para eles era controle. Mas tudo isso alimenta a carne e nos afasta de Deus. Porque se você observar, o sexo é a promiscuidade, o dinheiro, ganância, status, por aí vai. Cada uma dessas formas que você aprendeu de governar, de reinar sobre as outras, tudo leva a um pecado. E a gente pode abrir um pouco mais aqui. Observe que todas as pessoas que apontam o teu pecado, elas também são pecadoras. Você sabia? Pois é. As pessoas que apontam o teu pecado, achando que são um Deus, elas são mais pecadoras, tal qual a você. Mas elas se sentem assim, superiores, mega evoluídas. Vem comigo no verso 6. Verso 6 e verso 7. Mas eles estavam usando essa pergunta como armadilha, mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão, com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra nela. Observe que aqui entra algo profundo. Sabe por que Jesus estava escrevendo no chão? Tem pessoas que vão falar, mas a Bíblia não fala. Ela fala assim. Sabe por que Jesus estava escrevendo no chão? Jeremias 17:13 vai falar aqui: Senhor, esperança de Israel, todos os que te abandonam serão envergonhados. Aqueles que se afastarem de ti serão escritos no pó. Jesus, ele estava escrevendo no chão, não era aleatório. Era uma denúncia silenciosa. Ele estava dizendo: vocês também estão no pó. Sabe o que ele mostra aqui? Que, tá, ela é pecadora, mas vocês sabiam que vocês também são pecadores? Antes de você julgar alguém ou algo assim do tipo, lembre-se, você também pode ser julgado. O que Jesus ele faz aqui, ele estabelece um padrão de misericórdia e um padrão de santidade. O padrão de misericórdia: se alguém não tiver pecado, atire a primeira pedra. Ele mostrou para eles que todos ali são pecadores. Eu sou pecador, você é pecador. Todas as pessoas que já te julgaram, te criticaram, te zombaram, são pecadores. Todos somos pecadores. Todos. Vem comigo no verso 9 e no verso 11. Os que o ouviram foram saindo um de cada vez. Jesus perguntou: mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, ela disse. Então eu também não a condeno. Agora vá, abandone a sua vida de pecado. Observe o que aconteceu aqui. Jesus, ele estabeleceu um padrão de santidade. Lembra que o texto em Jeremias vai falar que envergonhados se afastaram e os seus nomes foram escritos no pó. Pois bem, todos aqueles homens que se afastaram de Jesus tiveram seus nomes escritos na terra. Por isso eles estavam se afastando de Jesus. Eles estavam vendo os nomes deles, os pecados deles ali no chão, diante de Jesus. E aí Jesus, ele olha para a mulher e fala: cadê seus acusadores? Você não chegou aqui rodeada de pessoas querendo tacar uma pedra em você? Perfurar tua cabeça com uma pedrinha só? Pá!
Eu lembrei de Davi. Eles estavam querendo ser Davi ali naquela hora. Pegar. Pá! Minha mente viaja, eu sei. Ai, ai. E aí, Jesus, ele simplesmente fala pra ela: pois bem, se ninguém te condena, eu também não vou te condenar. Vá e não peques mais. Abandone a sua vida de pecado. Aqui está o choque do evangelho. O confronto sem condenação. Graça sem relativizar o pecado. Jesus, ele não ignora o pecado, mas ele também não destrói o pecador. Observe que aquela mulher, ela deveria morrer. Naquele instante ela deveria morrer. E sabe por que ela não morreu? Porque Jesus, ele morre no lugar dela. E isso é muito lindo. Naquele momento, Jesus, ele assume para ele toda a culpa daquela mulher, todo o pecado daquela mulher. Ele nem se deitou com aquele cara, foi ela que se deitou. E ele assumiu esse pecado, ele assumiu essa culpa. Sabe o que Jesus faz comigo e com você? Ele assume o nosso pecado, a nossa culpa. Porque a Bíblia vai falar que o preço do pecado é a morte. E ele morre no nosso lugar, para que você possa ter a oportunidade de ter vida. Vida eterna. Naquele momento, Jesus, ele assume a culpa para liberar graça sobre aquela mulher. Porque em alguns dias mais à frente, aconteceria a Páscoa, o dia em que Jesus, ele viria a ser crucificado e mais para frente ainda, ressuscitado. Olha que coisa mais linda. Olha que cena maravilhosa. Você vê um Deus criador, soberano, magnífico, majestoso, extraordinário, grandioso, encarnado em pessoa física, podendo julgar, porque ele, como Deus, ele tem autoridade e poder para julgar. Ele não julgou, ele não criticou, ele não destruiu aquela mulher. Porque se aqueles homens tinham pecado, eles não poderiam tacar uma pedra naquela mulher. Jesus, ele poderia. Sabe o que Jesus faz? Ele assume o pecado dela. Sabe o que Jesus faz com você? Ele assume o seu pecado. Pois é. É exatamente isso que Jesus faz. Ele assume o erro, a culpa, o julgamento que deveria, a morte, que deveria recair sobre você. E leva para ele. E fala, não, vá e não peques mais. Ele estabeleceu um novo padrão de santidade. Agora vem comigo aqui no verso 12. Falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Observe que aqui Jesus, ele faz uma declaração dizendo que ele é a luz do mundo. Em Mateus vai falar que nós somos a luz do mundo. Então, observe isso. Ele não apenas a perdoa, ele a ilumina. E ilumina a todos nós. Então, saiba que você tem um comando. Se você carrega a Cristo, saiba que você é luz do mundo, assim como ele também é a luz do mundo. Então, como você ousa entrar em lugares e esses lugares continuarem iguais? Como que você permite estar em ambientes
onde esses ambientes, desde o momento que você chegou neles, continuam iguais. Observe que sempre que Jesus ele entra em algum lugar, em alguma situação, as coisas mudam. Então, se você carrega a Cristo, ou pelo menos você diz que carrega, por que você não transformou esse ambiente ainda? Se você é luz do mundo e você carrega a luz do mundo, por que você julga, condena pessoas nesses lugares? Por que você fofoca? Por que você coloca palavras erradas de punição, julgamento, mentira, discórdia aonde você está? Jesus ele não fez isso. Devemos seguir o exemplo de Cristo. A Bíblia vai falar: sejam meus imitadores. Jesus ele nos convida a sermos cópias dele. Então por que você não age como Jesus? Pare para pensar, pare para analisar. Agora eu quero te convidar a vir no verso 31 e 32. Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Liberdade não é sentir, liberdade é permanecer. Então, a partir do momento que você permanecer em Cristo, conhecer mais de Cristo, você será livre. A partir do momento que você permite que Cristo atravesse a sua vida vai ser transformada. Vamos ser um pouco mais claro aqui? Você não é melhor que ninguém, mas também não é menos amado do que você imagina. O Evangelho, ele vai te colocar no chão, vai te jogar lá embaixo. Ao mesmo tempo que o Evangelho vai te elevar, assim, num nível... Jesus, ele não expõe para destruir. Ele expõe para transformar. Somos mais pecadores do que a gente imagina e mais amados do que possamos acreditar. A graça, ela não ignora o pecado. Ela te dá poder para vencê-lo. E quem vive na luz não tem medo de ser exposto. A verdade, ela não te humilha. Ela te liberta. Então, hoje, você foi exposto à verdade. E a verdade, ela não veio te condenar. Ela veio te libertar. Se você quer sair da escravidão do pecado, hoje, se você diz, olha, eu sou aquela mulher, eu deveria ser apedrejado. Quem deveria morrer era eu. Olha, eu vivo pecando. Eu deveria sair, largar esse pecado. Eu estou sendo escravizado pelo meu próprio pecado. Se você é essa pessoa, eu quero te convidar neste momento a se render a Jesus. A esse mesmo Jesus que eu acabei de apresentar para você. Esse Jesus que ele não vai te julgar. Ele vai falar, se ninguém te condena, eu também não vou te condenar. Só que vá e não peques mais. Ele te estabeleceu num novo padrão de misericórdia e te elevou em um novo padrão de santidade. É isso que Jesus quer fazer na sua vida hoje. Te aceitar, te perdoar e te iluminar. Se você quer, este é o momento. Dobre seus joelhos aí onde você está e feche seus olhos.
e repita essa oração comigo. Só que se você puder falar em voz alta, declarando isso, seria muito melhor. Jesus, eu reconheço os meus pecados. Eu preciso de Ti. Obrigado porque o Senhor não me condena, mas me chama para uma nova vida. Perdoa-me, transforma-me e me ensina a viver na Tua luz. Eu decido hoje abandonar o pecado e seguir ao Senhor. Amém. Tô tão feliz que você fez essa oração. Sabe por quê? Porque neste momento, no mundo espiritual, sabe o que acontece? Jesus, ele começa a limpar você de dentro para fora. Neste momento, ele começa a escrever o seu nome no livro da vida, com caneta de ouro e tinta de sangue. Um sangue puro, que te limpa e te lava de todo pecado. Eu tô tão feliz que agora você pode ter o privilégio, a oportunidade de ser salvo. Mas a partir de agora, eu não vou falar que vai ser fácil. Vai ser difícil. Porque vai vir tentação, vai vir prova, vai vir deserto, vai vir tempestade, vai vir tudo. Mas eu quero que você saiba que você não está sozinho, você não está sozinha. Você tem uma família. Você tem uma rede de apoio, um grupo todo ao seu lado. E esse grupo é a The Garden. Se você fez essa oração, tem um link aqui abaixo, escrito Eu Decidi Seguir a Jesus. Eu quero te convidar a preencher esse link. A nossa equipe vai entrar em contato com você e vamos caminhar junto com você essa trajetória. Saiba que você não está sozinho. Estamos junto contigo nessa. E Deus está conosco. Amém? Eu espero que a mensagem de hoje possa ter impactado você. Tem muitas outras coisas para a gente poder conversar no capítulo 8 de João, mas o Senhor, ele nos limitou a essa porção hoje, a essa história muito específica, porque Ele quer transformar a sua vida. Ele quer tirar o fardo do teu pecado e transformar a sua identidade. Então, a gente vai ficando por aqui. Um forte beijo, um grande abraço. A gente se vê semana que vem na próxima mensagem. Amém?